Podcast Negócios SC. Olá, está começando mais um episódio especial do podcast Negócios SC, diretamente do Conexão WK. Esse que é um dos principais eventos de tecnologia, gestão e negócios do Vale do Itajaí. Eu sou a Fernanda Miller e agora eu vou bater um papo aqui com dois dos fundadores da Odisseia IA. A startup, fundada em 2024, cria agentes inteligentes de atendimento baseados em IA e quer revolucionar a pré-venda. Aqui comigo estão Felipe Bittencourt, cofundador e CEO da Odisseia IA, e Nicolas Gonçalves, cofundador e CPO da Odisseia IA. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, a empresa é bem nova, nasceu no ano passado. Me conta um pouco como é que nasceu essa ideia. Perfeito. Como todo bom empresário inconformado, a gente sempre fica observando o que está ao nosso redor, procurando uma dor para transformar em oportunidade. Então, eu estava procurando imóveis para comprar, tudo começou ali um pouco para imobiliária, Estava procurando um imóvel para comprar e eu percebi que eu entrava em contato com essas imobiliárias e o tempo de resposta era muito devagar. Eu entrava em contato num dia, recebia mensagem no outro. Era muito difícil fazer o que eu queria, que era achar um bom imóvel para comprar. Então, ali que me deu o estalo que a gente poderia talvez aplicar a inteligência artificial nesse processo de primeiro atendimento em uma imobiliária. E ali que começou a nascer a Odisseia. Uhum. Legal. E aí, quais problemas, que vocês viram, que são evidentes nas rotinas comerciais e que vocês querem resolver com a Odisseia IA? Eu acho que as três principais questões são, como o Nicolas falou, a rapidez no atendimento. Essa é uma. A segunda é que, normalmente, as pessoas, os humanos, eles não conseguem atender ao mesmo tempo muitas pessoas. Então, quando o fluxo de atendimento é muito alto, se a gente colocar um agente inteligente, ele consegue atender 1.000, 2.000, 3.000 pessoas ao mesmo tempo. E a segunda que a gente bate bastante é que, normalmente, um atendimento comercial trabalha com CRM, E o CRM é onde o gestor sabe o que está acontecendo para ele poder tomar decisões estratégicas. E a gente desenvolveu uma solução, por exemplo, que a gente tira o fardo de preencher CRM dos vendedores, o pessoal que está fazendo o atendimento, e o agente inteligente IA já faz esse preenchimento do CRM, ou seja, são informações que são fatuais, que são colocadas dentro do CRM e que depois podem auxiliar o gestor a tomar as decisões. E até hoje eu vou fazer uma palestra aqui, o pessoal vai ser depois, mas eu vou compartilhar um pouquinho desses dados, Então, uma das métricas que a gente viu nos nossos clientes, principalmente B2C, é que 60% das oportunidades chegam em período noturno. Então, imagina 60% de todas as suas oportunidades chegando quando você não está trabalhando. É muito dinheiro na mesa. E hoje o público quer atendimento rápido, Várias empresas que a gente atende, se a pessoa não responder em 5, 15 minutos, ela vai para a concorrência. Quem trabalha com comercial sabe que não tem hora, para atender, então faz todo sentido. E aí, quais os segmentos, então, que vocês mais atendem hoje? A gente começou com o ramo de imobiliária, que na verdade é o que a gente tem mais clientes hoje. Nós temos uma solução focada para imobiliários, mas até a gente está todo o ramo de indústria também, até parceria com a própria WK, que aqui estamos. Nós estamos no ramo de software, para quem vende software, para quem vende motos, para quem vende carros. Em geral, que mais? Esquecendo alguma coisa? Temos associações, Isso. Temos profissionais autônomos, influencers, é bem variado. Então serve para todo o segmento, Exatamente. Basicamente. Hoje a gente tem um grande volume de imobiliárias, que foi onde a gente nasceu, e a gente tem como é uma dor muito forte de imobiliária, na verdade, essa questão. Mas a gente atende todos os segmentos. Legal. Falando mais da pré-venda em si, Essa é uma questão que eu vivencio na empresa, o Negócios SC tem uma equipe, de pré-vendedores, e me interessa muito entender como é que a gente pode realmente automatizar, essa tarefa. Que tipos de tarefas repetitivas, então, a IA pode assumir no dia a dia de um SDR, um pré-vendedor? Perfeito. Hoje a gente atende bastante a parte de saque e a parte de pré-vendas, Na parte de pré-vendas, o principal benefício é o que a gente comentou ali desse atendimento rápido. Então, a gente acaba automatizando o primeiro contato do cliente ali. Esse é o principal papel do SDR, ele quer receber esse cliente,
entender o que ele está procurando, tirar as dúvidas, explicar um pouco sobre o produto, fazer toda a qualificação dele, de verdade qualificar aquele cliente, né? Removendo os curiosos, inclusive. E enquanto a IA faz tudo isso, na nossa plataforma, a gente tem um CRM, e a IA já vai preenchendo todo o CRM. Então, todos os contatos que entram, eles já são cadastrados no CRM, a IA já fica as tags corretas, faz a evolução dele no funil, atualiza todo o histórico do que está acontecendo. Então, a gente também tira essa demanda. Então, a gente acaba automatizando também a questão de preenchimento de um CRM. A IA, então, ela faz o contato com o cliente e faz essa pré-qualificação, né? E aí preenche o CRM. Então, daí não tem o papel do pré-vendedor ali nesse primeiro momento. Ela faz o trabalho do pré-vendedor, ela deixa pronto, mas hoje ela não negocia, né? Então, quando ela chega em determinado momento que ela entende que aquele que a gente chama de lead, né? Aquela oportunidade, ela está pronta para ser negociada ou fechada, então a gente repassa isso daí para um closer ou para um vendedor mesmo, que vai fazer a negociação final, vai fazer uma negociação de preço, se for o caso. E claro que em todo esse caminho, se em algum momento a IA não conseguir responder alguma pergunta, ela chama um colega humano para explicar, intervir, e depois repassa, o humano devolve para ela e ela continua o atendimento. Esse ponto é importante, né, de chamar o humano, né? Isso é uma coisa no universo da IA que a gente chama de ter o humano no looping. Então a gente precisa dos humanos ali para interagir com a IA, porque a IA ela não pode inventar informação e ela não pode mentir. Isso é crítico, né? Então a gente tem que cuidar com isso. Então na nossa ferramenta, sempre que a IA tem uma dúvida, ela não vai fazer uma suposição. Ela vai chamar uma pessoa para ajudar ela. Então ela chama um gatilho, chama um humano no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, para que ajude ela a gerar aquela resposta também. Sim. Ela não pode sair inventando informações. Claro. Que a gente vê usando, sei lá, ChatGPT, que aconteceu muitos casos deles, né, daí a inventar a informação. Que só fala alucina, né? Isso é bem crítico, né? Para uma empresa que tá atendendo um cliente real. Claro. Né? Não é algo interno. As nossas soluções, a maioria delas são na ponta. Então a gente está interagindo com o cliente do nosso cliente, né? E até agora eu estava comentando, lembrei de mais uma situação que a gente automatiza, que é muito legal, que é o follow-up. Então é aquela questão do cliente parou de responder, tem que chamar ele. Então a gente tem os follow-ups personalizados, né? Cada cliente define a sua cadência. Então, o cliente está 3 horas sem responder. Chama ele de novo. 1 dia, chama de novo. 3 dias, chama de novo. Chama de novo, traz uma informação diferente, sabe? E tenta reesquentar aquele cliente. Né? Até mesmo ligando para o cliente. Então a IA ela tem essa habilidade. O cliente não me responde há 7 dias, não interagiu comigo no WhatsApp, eu vou ligar para ele. A IA pega o telefone e liga para o cliente. Então, fazendo uma chamada de voz, né? E isso é uma outra dor que todo mundo que trabalha com vendas tem, né? Porque tu começa segunda-feira com 5 clientes, na terça tu tem os mais 5, mais os 3 de ontem que não responderam, na quarta, quinta, sexta, tu chega na outra segunda-feira, tu tá com um caminhão de clientes, tu não consegue fazer a cadência. Tá muito empilhado, tudo no WhatsApp, e aí o que acontece é que o cara que ficou para trás, fica para trás, né? É bem comum. Então ela identifica mesmo, ela tem essa proatividade também no trabalho. Legal. E o algoritmo de vocês, ele aprende com o que funciona em cada segmento? Tem uma personalização aí por nicho? Sim, ele é personalizado por nicho. Na verdade, é personalizado até por empresa. Né? Uma empresa é diferente da outra, então é claro que a gente já tem algumas coisas configuradas para um determinado nicho, mas cada empresa tem a sua e a gente faz um treinamento baseado por empresa. Então, sim, ela aprende e a gente vai sempre constantemente ensinando coisas novas para ela. Conforme a empresa vai dizendo, olha, eu acho que agora eu mudei um pouquinho a minha rotina, eu quero fazer assim. A gente vai lá e adequa sempre que precisa. Quando a gente fala, então, aí da IA em contato com o cliente, vem algumas questões éticas que têm sido discutidas. A gente não tem nada muito definido, porque IA é novo, né? A gente está aprendendo enquanto usa. Mas qual, na visão de vocês, seria o limite ético da IA no comercial? Ela pode, por exemplo, insistir em conversas, simular emoções? O que vocês pensam e têm visto sobre isso? O primeiro ponto que até alguns clientes questionam a gente quando a gente oferta a IA é se ela deveria se apresentar como IA ou se apresentar. Eu não falar que é uma IA. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a maioria dos clientes vem com essa dúvida pra gente, questionando: a gente fala que é uma IA ou não fala? Isso hoje não existe um consenso sobre falar ou não falar, né? A gente já fez alguns testes em vários clientes para entender o que gera mais conversão, o que é mais assertivo. Normalmente é falar que é uma IA, porque a pessoa já entende, já fica mais confortável e atua ali com esse cliente da forma correta, né? Então a solução da Odisseia de vocês depende do que o cliente quiser, então, se ela vai falar ou não.
É que depende do segmento, né? Tem alguns segmentos que falar que é uma IA acaba, o pessoal ainda, como tem uma cultura de que é um robô que só responde aquele aperte 1, aperte 2, aperte 3, o pessoal tem uma certa ojeriza e quando fala que é uma IA, a pessoa já fica travada. A pessoa começa a responder como se fosse um robô. Ela só fala bota, sei lá, não, mas ela não responde mais em texto, ela começa a dizer, quero aluguel, quantos quartos? 2, sabe? Responde roboticamente, a pessoa, enquanto a IA está falando, se comportando como um humano. Então, dependendo do segmento, fala-se ou não fala-se, mas tem uma questão engraçada que hoje uma das maiores aplicações dos LLMs, tipo ChatGPT e outros, são como companheiros, só para conversar sobre assuntos diversos. Então, assim, as pessoas gostam, em geral, de conversar com a IA, né? Talvez não no atendimento ainda, porque elas estão acostumadas ainda com o atendimento do passado, né, que era aquele atendimento robótico. Mas assim que eu acho que se acostumarem, vão gostar mais de falar com uma IA do que com uma... A gente já teve casos que a gente viu dentro da nossa ferramenta de pessoas quase fazendo uma terapia com a IA. A pessoa foi comprar um imóvel e acabou desabafando sobre várias coisas, né? Então teve clientes que a gente viu que a pessoa morava em outra região do Brasil, estava querendo vir para Blumenau, porque estava com dificuldade lá, estava procurando uma situação de Minha Casa Minha Vida. E aí foi conversando, contando a vida inteira dela para a IA, e a IA deu toda a atenção do mundo para ela. O que provavelmente um vendedor não faria, não teria a mesma empatia. Isso que eu ia dizer, né? Um vendedor não teria paciência e aí vocês conseguiram, a empresa no caso, conseguiu várias informações super pessoais sobre o cliente de uma forma super fácil, sem gastar o tempo aí de uma pessoa, né? Exatamente, porque criou um vínculo entre aquela pessoa e aquela empresa, né? Sim, entendi. Tem várias questões aí que a gente precisa discutir, sem dúvidas, regulamentar, mas é muito interessante as possibilidades e as facilidades que tem trazido pra gente, né? Então, que tipo de pergunta, na visão de vocês, um líder deveria estar se perguntando agora, um líder que não usa IA, deveria estar se fazendo agora, para começar a utilizar, né? E assim, vamos sair do hype, né? Vamos cair aí sem cair na inércia, né? Vamos sair do hype, vamos focar em inteligência artificial que realmente vai ajudar nos processos da empresa, né? O que vocês acham que os líderes têm que estar se perguntando agora? Eu não gosto do conceito que as pessoas têm, normalmente quando vem uma nova tecnologia, de eu preciso usar isso. Mas por que você precisa usar isso? Né? Não adianta a gente colocar IA só por colocar, porque todo mundo fala que IA é legal. Você tem que entender qual é a dor que você quer resolver, ou qual é a oportunidade que você quer criar com aquela tecnologia. Então esse, eu acredito que seja o primeiro passo que um líder tem que se perguntar, né? O que eu tenho dentro da minha empresa hoje que está doendo, né? Eu estou com sobrecarga no meu saque. Eu estou perdendo clientes na minha venda porque eu não estou conseguindo atender todo mundo em 5 minutos. Então, tu tem que identificar primeiro qual é a dor que tu quer resolver com aquela tecnologia. Não escolher a tecnologia e depois fazer. Eu começaria por esse ponto de entender... olhar para dentro, né? Eu acho que a IA, na verdade, ela não deixa de ser apenas mais uma ferramenta para automatizar. Só que sempre que a gente vai automatizar alguma coisa, a gente tem que primeiro ver se vale a pena automatizar, né? A gente até fala no atendimento, eu tenho 2 pessoas e eu recebo, sei lá, 2 clientes por dia. Cara, essas 2 pessoas vão dar conta de atender, né? Tu tens interesse em tirar uma pessoa, deixar uma só, pegar essa segunda pessoa fazer uma outra coisa? Bom, ali pode ter algum ganho de eficiência e de redução de custo. Mas nem sempre é o caso, né? Então a gente já atendeu clientes que vieram para nós dizendo que precisavam, a gente fez um estudo e mostrou para eles que eles não precisavam, né? Porque a nossa intenção não é só vender para o cliente dizer, né, vender por vender, até porque se eu vendo um negócio que para ele não vai fazer sentido, a gente fala que tem que ter ROI, né? O ROI na veia que a gente fala, e a IA vem muito para isso, traz ROI muito rápido, o retorno de investimento. Sim. Se não fizer sentido, ele vai ficar conosco 2, 3 meses e vai sair. Para nós não vale a pena, para ele não vale a pena. Então, acho que tem que ser bem claro em relação a isso. A gente gosta de gerar resultado, né? Até complementando isso que o Felipe estava falando, né? Tem uma frase que eu vou comentar na minha apresentação, mas basicamente eu digo que não adianta tu entrar numa Ferrari se a tua direção é um muro, né? Então tu tem que entender o que tu está fazendo com aquela tecnologia. Não adianta ter só tecnologia se a tua empresa não está estruturada ou tu não tem direção. Né? Se você pegar uma super tecnologia e acelerar direto no muro, o resultado só vai acontecer uma catástrofe mais rápido, né? Mas o que eu recomendaria sempre para um líder desse é entrar no nosso site e falar com a gente. Perfeito, marqueteiro. Então, já pegando o gancho aí, quais erros que vocês veem em empresas, ou qual o principal erro vocês veem em empresas que estão tentando implementar a IA nos seus processos?
Eu vejo alguns ali, né? Um dos que eu, quando eu vejo, eu sempre tento alertar ao máximo, é que a gente precisa incluir as pessoas, né? Tem muito líder que vem querendo colocar IA, mas não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo, ou o que está acontecendo ali, né? Eu acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo, e não só em IA, em qualquer nova solução que tu vai colocar na tua empresa, né? Sim. Porque existe uma resistência muito grande das pessoas a qualquer mudança de tecnologia. E quando tu fala sobre IA, vamos colocar IA no departamento de saque. Vai demitir todo mundo. Isso, se tu não conversar com aquelas pessoas, elas vão ficar desesperadas. E não é bem isso, né? Não é demitir pessoas, é potencializar aquelas Vão ficar pessoas. desesperadas, vão boicotar Nesse a nova ponto que eu ia solução. chegar, elas boicotam, né? Sim. Se tu não inclui as pessoas, tu não mostra para elas o que tu quer construir, qual que é o valor daquilo ali, acontece um boicote. Porque aí há um processo, né? Aí há uma jornada. Assim como a Odisseia é uma jornada, lá de Ulisses, a implantação de uma IA é uma jornada. Então tu constrói uma primeira versão, coloca para rodar, aí tu precisa do feedback dessas pessoas internamente para te continuar evoluindo aquele produto. Essa parte cultural eu acho muito importante, e o que o Nicolas falou, o nome da nossa empresa Odisseia é uma jornada, né, de volta para casa de Ulisses na Grécia Antiga, depois de ganhar a Guerra de Troia. Ele demorou 10 anos para voltar para casa, né? Então é um pouco do que, claro que a IA não vai demorar 10 anos, mas é um pouco de a pessoa entender que ter um funcionário inteligente, um funcionário virtual dentro da empresa, e dentro de casa, muito breve, que todos nós teremos, é uma jornada. Se você começa com ela de uma maneira muito simplificada e ela vai, aos poucos, ganhando mais inteligência e mais funções. Eu acho que se engana quem pensa que isso não vai chegar na sua empresa. Vai chegar com certeza. A questão é, você começa agora ou você começa daqui a 1 ano ou 2 anos, quando os teus concorrentes já estiverem todos usando, né? Então acho que isso é muito importante, assim, de a gente entender que não é fácil, né? Mas que o final é feliz, né? Como na história da Odisseia, no final ele chega em casa para a esposa dele, que é a Penélope, e a gente tem os nossos assistentes inteligentes, todos têm os nomes da história. Ai, né? que legal! Então, a nossa assistente SDR, por exemplo, é um personagem que chama-se Penélope, que é a esposa de Odisseu, né? E bom, a gente usa vários personagens, além da Penélope. O Felipe estava comentando da jornada, ele destacou dois grandes erros na minha visão dos líderes. Um, que é querer resolver tudo de uma vez. Então, agora eu vou automatizar o meu saque. Eu quero automatizar todos os processos. Não. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Escolhe um, automatiza, vê o resultado, vai pro próximo. É uma jornada, né? E a outra é acreditar que é mágica. E a não é mágica. Não é clicar em um botão e resolver os seus problemas. É uma construção, né? Então a gente precisa construir isso, a gente precisa crescer junto. Não é só apertar um botão e tá tudo resolvido. Sempre vai ser uma jornada. Claro que tem algumas, a gente fala, tem algumas ferramentas, né? A gente cria uma solução completa, a gente tem tecnologia que é 100% nossa, a gente não usa tecnologia de ninguém e tal. E a gente vê outras empresas que dizem, pô, mas vocês comparado com outra solução aqui é diferente, é mais caro e tal. E, assim, existem soluções bem simplificadas que parecem fazer a mesma coisa, né? Mas é totalmente diferente, né? A pessoa atende um pedacinho do atendimento comercial que o primo fez uma IA, que viu no YouTube, que trouxe um negócio, implementou da maneira. A gente tem uma solução completamente diferente, bem, assim, nível enterprise, né? Que a plataforma toda auditada, a gente consegue saber o que aconteceu, quando, como e onde, né? Então, o nosso objetivo não é automatizar uma coisinha, é automatizar o departamento inteiro, né? Sim, e eu acho que você falando agora, eu percebo como a gente está chegando nesse estágio, né, de realmente evoluir as soluções de IA e se profissionalizar, né, porque a gente está vendo várias soluções aí, várias pessoas oferecendo aplicativos de todo tipo de edição de foto, vídeo automatizado com IA, mas a gente vê muita coisa ruim no mercado também, né. E esse também, de novo, destaca outro erro, né, que é você... a gente tem um discurso, né? Que imagina você automatizar uma área da sua empresa, pegou o saque, é o coração da operação quando você fala de atendimento ao cliente, é o saque ou o pré-vendas também, né? Imagina você automatizou toda aquela rotina que estava sobrecarregada, você estava precisando contratar mais gente, né? Supondo aqui, automatizou a rotina, algumas pessoas foram relocadas para outras funções, você começou a aumentar a sua demanda porque você está vendendo mais, você multiplicou a demanda do saque, que a IA está atendendo, e a IA para. Agora você tem 5 vezes mais demanda e tem metade das pessoas. O que acontece? Então você tem que pensar muito bem nisso, né? No risco que isso gera de você pegar qualquer solução, né? Aconteceu lá, tá? Na nossa empresa e felizmente já estamos ajustando, mas exatamente, geramos a demanda e aí parou. Isso quando a gente vê isso, por exemplo, tá conversando com um cliente, a gente apresenta, mostra para ele, fala, mas eu tenho uma solução aqui que é 6 vezes mais barata que vocês. Ele diz, poxa,
interessante e tal. Aí a gente tenta explicar os motivos, a pessoa, mas eu vou testar outra solução. Normalmente a gente bota para ligar para ele de novo em 2 meses, né, que é o tempo de ele dar errado, se frustrar, acontecer isso que você falou, deu um problema e parou toda a minha operação. Então a gente fala que a Odisseia ela foi criada junto com uma equipe que está acostumada a trabalhar com sistemas de missão crítica, né? São sistemas que não podem parar. Então a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, porque não pode parar. Né? Então acho que essa também não é só colocar uma IA, mas como eu falei, a IA é só o método que você vai usar para automatizar alguma coisa, mas continua sendo software. Por baixo tem que ter um software e tem que funcionar. Sim, sim, com certeza. Pessoal, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito legal. Quero deixar esse espaço, então, para vocês deixarem o contato de vocês e também, quem ficou interessado aí na solução de vocês, o contato da Odisseia AI. Perfeito. Quem quiser acompanhar a gente está no Instagram, então como Odisseia AI. Também o meu perfil, se alguém quiser acompanhar, vou tentar postar um pouquinho mais lá sobre a inteligência artificial, sobre o que a gente está aprendendo e descobrindo, é o Nicolas Gonçalves. Perfeito. Eu acho que ficam as redes do Nicolas aí e o nosso site, né? www.odisseiaai.com. Odisseiaai.com. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Então, você que nos acompanhou também aqui no podcast, para conferir mais entrevistas como essa, soluções de comunicação para sua empresa e ficar sabendo de tudo o que acontece no mercado de Santa Catarina, é só acessar negóciossc.com.br. Você acompanhou o podcast Negócios SC.